Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulos número 5. Isaías é um dos textos, assim como o Salmo de número 80, que nós acabamos de ler, no calendário litúrgico para o dia de hoje. Isaías de número 5. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 7, você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. Isaías 5, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai, é a nossa expectativa nesta hora que Tu continues a falar ao nosso coração. Por isso te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, aqueça a nossa alma na força do Teu Espírito Santo, para que possamos não apenas compreender a Tua palavra, mas aplicá-la à nossa vida também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito frustrado quando os meus planos dão errado. E a gente planeja, não é? A gente planeja. Uns são mais meticulosos, mais cuidadosos, outros são mais livres, digamos assim, mas de alguma maneira a gente planeja. E eu acredito que esse sentimento de frustração seja comum a todos nós. A gente sonha, a gente pensa, a gente bota no papel, eventualmente, e aí quando as coisas não caminham bem, a gente se entristece. Por exemplo, né? Impossível não pensar nisso. Pensa no Flamengo esse ano. Né? Pensa no Flamengo esse ano. Pensa na diretoria do Flamengo em dezembro do ano passado, não é? Fazendo aquela reformulação. Não, ano que vem é tudo nosso. Né? Ano que vem vamos nadar de braçada, vamos deixar o pessoal para trás. É mundial, é carioca, é supercopa, é brasileiro, vamos brincar. Né? Não foi bem assim. Não foi bem assim. Então, assim, para dar um exemplo prosaico, um exemplo comum de como os nossos planos, os planos das instituições, dos países se frustram. Louvado seja Deus que os planos dele jamais se frustram. Amém, irmãos? Amém. Não é? Se nós fôssemos como Deus, certamente os nossos planos também não se frustrariam, mas nós não somos. Não é? E a palavra de Deus fala sobre isso, e fala num contexto muito interessante, assim, literalmente,
não é? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem disse isso, irmão? Quem disse isso? Jó disse isso. Jó, capítulo 42, versículo 2. E eu gosto de pensar, não é, que Jó fez um plano para a vida dele, acertou ali tudo que iria acontecer, fez um plano a respeito da sua esposa, fez um plano a respeito dos seus filhos, fez um plano a respeito das suas terras, da sua muita riqueza, e louvado seja Deus que os planos dele combinaram com os planos de Deus. Não é verdade? Não é? Deus olhou para os planos do Jó e falou assim, vai ser desse jeito, Jó. Tô contigo, Jó, vambora. E até o final da vida do Jó, tudo saiu exatamente como ele planejou, não foi, gente? Por isso ele diz isso daqui. Senhor, eu olho para trás agora e todos os meus planos deram certo. Tudo aquilo que eu pensei sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre os meus bens, sobre a minha empresa se cumpriram. Obrigado, Senhor, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Foi assim, gente? Foi assim que aconteceu? Então, assim, o Jó não fala isso daqui depois de uma vida tranquila, em que todos os seus planos deram certo, em que ele não teve perdas, não teve dores, não teve lutas, não teve dificuldades, não teve até mesmo questionamentos acerca do seu relacionamento com Deus. Basta ler o livro de Jó. Então essa afirmativa, essa assertiva dessa grande personagem que o Antigo Testamento nos traz, nos ajuda a entender o texto dessa manhã. Nos ajuda a entender o texto dessa manhã, porque se o Jó tinha um plano, o plano de Deus era maior. De uma maneira que o Jó não pôde entender enquanto as coisas caminhavam. O próprio Isaías vai dizer isso. Os planos de Deus são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores, né? O conhecimento de Deus é maior do que o nosso. Então a gente, como sempre procura fazer aqui, vamos entender um pouco mais do texto. Se você puder manter aí a sua Bíblia aberta no livro do Isaías, no capítulo 5, vai nos ajudar. E aí, com a graça de Deus, a gente vai tirar depois 2 lições desses versículos. Primeiro, você percebeu aí o texto que o Isaías está chamando a atenção da gente, né? Ele vai fazer assim uma espécie de poema, uma espécie de cântico, de música, para falar de uma vinha, a vinha de um amigo seu. A vinha é uma plantação de uva, né? Cujo amigo ali do Isaías havia acabado de plantar. Não é? Ele vai falar dessa vinha, do seu amado, dessa plantação de uvas e que a gente sabe que serve para produzir vinho. Isso nos versículos 1 e 2. No versículo 3, ele vai passar a palavra, por assim dizer, para o seu amigo, para o dono da vinha. Né? E ele vai falar sobre os planos que ele possuía para essa vinha. É só no versículo 7 que o Isaías vai revelar, por dizer assim, quem é o seu amigo, né? Quem é o seu amado? É o próprio Deus, é o Senhor dos Exércitos. Vamos ver isso assim com um pouquinho mais de detalhe. Você reparou aí nos versículos 1 e 2 que essa vinha, ela fica num outeiro fertilíssimo. Você sabe o que é um outeiro? Né? Eu não sabia. Né? Aí na quinta-feira eu fui no Google. E aí o outeiro é um morrinho pequeno. Né? Simples assim, não é nem uma montanha, não é nem um monte, mas também não é um plano, né? É um morrinho, né? É um morrinho assim razoavelmente grande, e esse morrinho era muito fértil, diz o Isaías, ou seja, excelente para se plantar. Dona Ana falou que comprou uns cajus essa semana e deu graças a Deus pela terra do Brasil, em que tudo se plantando dá, né? E um caju maravilhoso. Então é isso aqui, era um outeiro muito fértil, e aliada a essa condição natural ali do outeiro, não é? O Isaías disse que o outeiro foi sachado. Mais uma vez, você sabe o que é sachar a terra? Também não sabia, viu, presbítero Fábio? Fui no Google também, fui lá no comentário também. Sachar é cavar, né? É cuidar, é preparar,
fazer tudo o possível para que a terra esteja da melhor maneira preparada para o plantio. Assim, é uma forma meticulosa de preparar a terra para que ela receba as sementes. Além disso, foi construída uma torre, a torre que serviria para o sentinela, para o vigia ficar ali tomando conta da terra, que, como a gente viu, era cercada, e também o lagar. Para que serviu o lagar? Esse é fácil, para o pessoal pisotear ali a uva para tirar o caldo, tirar o sumo e aí então produzir o vinho. Uma aula de agricultura, com a minha capacidade extraordinária, Maria, de falar sobre isso. O problema, gente, qual é o problema? O outeiro fertilíssimo. O preparo, o melhor possível. Qual foi o resultado? O texto fala: uvas bravas, pequenas, amargas, impróprias para a produção do vinho. Ou seja, o plano do dono da vinha deu ruim, no melhor carioquês disponível entre nós, deu ruim, deu errado. E aí nos versículos 3 a 7, a gente vê o dono da vinha em protagonismo. Ele começa a falar no lugar do Isaías, e ele faz um negócio interessante. Você percebeu? Ele chama os moradores de Jerusalém, os homens de Judá. O que é isso? Ele está chamando o povo. Gente, senta aqui, vamos conversar. Julguem aí, analisem, pensem comigo. Eu poderia ter feito alguma coisa melhor para a vinha produzir uvas boas? Teve alguma coisa aí que eu deixei de fazer? Eu errei em alguma atitude minha para preparar essa terra? Falem comigo. Estava tudo preparado, a terra era boa, eu trabalhei direito, mas a uva veio brava. A uva veio ruim, imprópria, deu errado. Veja, gente, não tem resposta, tem? Não tem resposta, não precisa. São perguntas retóricas. Por quê? Ele fez todo o possível. Ele fez tudo que estava ao alcance dele, tudo que competia ao dono da vinha, ele fez. Então, assim, logo em seguida, o que a gente vê são as respostas. Na verdade, o veredito, o castigo do dono da vinha para a sua própria vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, as plantas que deveriam produzir uvas para que vinho bom fosse feito, elas vão servir de pasto. Eu vou tirar o muro, a plantação vai ser pisoteada. O que era frutífero, fértil, vai virar um deserto. Ao invés de boas árvores, uma vide boa, vai crescer espinheiro, vai crescer abrolho. Ou seja, planta que não serve para nada, que não tem utilidade primeira. Não apenas isso. Não apenas isso. E aí ele já dá um vislumbre da sua identidade, que só vai ser revelada no versículo 7. Eu vou dizer para as nuvens que não é para chover mais nessa vinha. Você lembra de alguém que falou para o vento? Para! Falou para o mar? Aquieta-te. Você lembra de alguém que fez isso? Então, alguém parecido com ele falou que ia dizer para as nuvens que não era mais para chover naquele lugar. E aí no versículo 7, o profeta ali explica o significado daquela música, daquele cântico. A vinha, a plantação de uvas, é o povo de Israel, é o povo de Deus. O amado, o amigo, é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. O povo, os homens de Judá, são as sementes, a planta dileta, favorita de Deus. E a ironia qual é? É o versículo 7. A ironia, Deus esperou juízo no sentido de justiça. É um paralelismo, ele vai falar duas vezes a mesma coisa, mas eles quebraram a lei. Deus esperou justiça, mas o que há é clamor. Não clamor no sentido de oração, daquele pedido intenso, mas clamor no sentido da palavra hebraica aqui de tumulto, de barulho, de confusão, de reclamação. E isso não vai acabar aqui, gente. Eu recomendo você fortemente que leia o restante do capítulo depois, porque ao longo do capítulo, o Isaías vai dar os motivos desse castigo.
Ele vai dizer assim qual é o significado dessa música, dessa ilustração, né? Que para a gente resumir aqui num primeiro momento, tem a ver com pecado, tem a ver com desobediência, tem a ver com a maldade deliberada, intencional. E aí Deus vai enviar a sua disciplina, vai enviar o seu castigo através da palavra do profeta Isaías, e depois através da Assíria, através da Babilônia e de todos os povos que a gente vai encontrar ali na história do Antigo Testamento, que fazem exatamente isso aqui com Israel. Derrubam as cercas de Israel, pisoteiam Israel, fazem Israel sofrer, a ponto de parecer que não fazia mais chuva naquele lugar. Esse é o texto, dos versículos 1 até o versículo 7. E aí é possível que você esteja se perguntando nessa hora: e aí, Diego? É isso aí mesmo? Acabou? Deus planejou uma vinha, deu errado, né? Você começou falando que os planos de Deus não dão errado, mas deu errado, né? Ele mesmo destruiu a vinha, sendo que a vinha é o povo dele, ele é o dono da vinha e tal. Deus manda a sua disciplina, que tem a ver com exílio, tem a ver com a guerra, tem a ver com sofrimento, por conta do pecado. Mas é isso? Acabou? Não tem mais jeito? Louvado seja Deus que não é, meus irmãos? Porque, como a gente está vendo aqui, e a gente sabe muito bem, os planos de Deus não podem ser frustrados. E o Isaías vai continuar ao longo do seu livro a contar essa história, porque veja, a gente sabe, e na teologia, uma maneira da gente abarcar, digamos assim, a história da palavra de Deus, a história da Bíblia, não é? A gente costuma pensar nisso sobre blocos, vamos dizer assim. Então a Bíblia fala de criação, a Bíblia fala de queda, a Bíblia fala de redenção e a Bíblia fala de consumação. É uma maneira simples, vamos dizer assim, da gente apreender a história do texto. Então todos nós sabemos que Deus criou a gente em algum momento. Todos nós sabemos que houve a queda, houve o pecado, né, num nível mais profundo e num nível mais superficial. Já vou falar sobre isso. Todos nós sabemos que Jesus veio, não veio? Não morreu por mim, não morreu por você, não ressuscitou. Isso é a redenção. E todos nós aguardamos a consumação, o novo céu, a nova terra. E aí, para a gente entender um pouco mais como a gente vai falar da segunda parte, não é, desses pensamentos, porque até aqui a gente falou de criação e de queda. Não é? O dono da vinha cria uma vinha e a vinha dá errado. Para a gente falar da redenção e da consumação, a gente vai precisar desse salmo que a gente acabou de ler agora. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí no salmo de número 80. Esse salmo, ele fala de forma extraordinária, através do Asaf, de algumas imagens de Deus cuidando do seu povo. Não é? Algumas imagens de Deus. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Como a gente já leu e já viu, logo no comecinho, ele usa Salmo de número 80. Né? Abre aí para a gente passar o olho aí pelo Salmo, para você e eu entendermos um pouco melhor do que a gente está falando aqui. A primeira imagem que o Asaf utiliza nesse Salmo de número 80, para falar de Deus, é de Deus como um pastor. De Deus como um pastor. Olha o versículo 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Não é? Tem um salmo famosíssimo que usa a imagem de Deus como pastor. Qual é? Salmo, um de cada vez. Né? 23. O Senhor é o meu pastor. É uma imagem muito comum, utilizada no texto, pelos profetas, nos salmos, para falar de Deus como um pastor. E ele faz, como o presbítero Mário destacou, ele tem um refrão. O refrão está aí no versículo 3, ele vai aparecer ao longo do Salmo outras vezes. Né? Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aí ele fala sobre pecado e sobre arrependimento, no versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignados contra a oração do teu povo? Olha o versículo 5, olha que imagem interessante. Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. O que é isso? Arrependimento. É aquela sensação de que você não está certo, de que você não está bem,
que eu preciso me arrepender diante de Deus. Semana passada, à noite, a gente falou sobre isso. Lembra da mulher que invade a festa, se lança aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com o seu cabelo? Lembra? É isso aqui que ele está falando. É arrependimento, é clamor por misericórdia. Agora, gente, olha o versículo 8. Olha o que ele fala no versículo 8. Trouxeste uma videira. Trouxeste uma videira da onde? Do Egito. Quem é a videira que saiu do Egito? O povo de Deus. O povo de Deus que saiu do Egito, né? Olha aí, dispuseste-lhe o terreno, deitou profundas raízes, encheu a terra. Isso aqui é o povo de Deus. Agora olha o versículo 12. Por que lhe derribaste as cercas? De sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos! A mesma expressão que o Isaías vai utilizar. Volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Visita esta vinha. Percebe, meu irmão? Deus não abandona o seu povo. O plano de Deus não dá errado. Tem a criação e tem a queda, sim, mas tem redenção e tem consumação. Aliás, no próprio livro de Isaías a gente vai ver isso. Voltando lá para o texto de Isaías, já no capítulo 6, a gente vai ver um dos textos mais famosos da Bíblia, que é quando Deus chama o profeta. É quando o profeta se arrepende, é quando o profeta é tocado pela tenaz do Senhor e o seu pecado é retirado. E ele é enviado para pregar, para falar do amor de Deus, para pregar o arrependimento. No capítulo 7, a gente vê a promessa de um bebê que vai se chamar Emanuel. Emanuel. O Isaías diz, a virgem conceberá e o seu nome será Emanuel. No capítulo 9, Isaías vai falar do nascimento daquele que seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aliás, gente, avançando 700, 800 anos na história, alguém vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Existe uma videira verdadeira e essa videira é Jesus. Então, assim, Deus, na sua misericórdia infinita, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. A gente não consegue ver isso apenas nesses 7 primeiros versículos, mas ao longo do livro de Isaías, ao longo da história do texto, a gente vai perceber isso. E quais são as lições que a gente pode recolher aqui? Como eu falei, eu separei apenas 2, né? A primeira, gente, é a seguinte: como aquela vinha que Deus plantou, Deus nos criou perfeitamente, mas o pecado arruinou a nossa história. Como aquela vinha que Deus plantou, Deus nos criou perfeitamente, mas o pecado arruinou a nossa história. E como eu falei, a gente vê o pecado agindo de 2 maneiras principais na minha vida e na sua. Primeiro, no sentido que eu estou chamando aqui de mais profundo. Né? Esses dias a gente brincava lá na sala de aula, falando sobre um determinado assunto, não é? E aí a gente eu perguntei o seguinte: mas professor, essa é uma necessidade ontológica da pessoa? E aí ele virou para mim e falou: onto o quê, Diego? Pegando no meu pé, né? Pegando no meu pé. É uma necessidade essencial, para simplificar. É uma necessidade intrínseca, não é, que tem a ver com todo da pessoa. Então, assim, de certa maneira, sobre um aspecto mais profundo, o pecado nos feriu de forma ontológica.
essencial. Não é? Vai dizer o autor do Eclesiastes que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E sem dúvidas, a maior dessas astúcias é o pecado de Adão e o pecado de Eva. Veja a similaridade da narrativa. Porque Deus planta um jardim no Éden, não é verdade? Né? E aqui em Isaías 5 ele está plantando uma vinha. Né? Ele está plantando uma vinha. Cabia ao homem e à mulher cultivar e guardar aquele jardim. Cabia ali ao sentinela cultivar e guardar a vinha. Mas o ser humano escolheu as palavras da serpente, ao invés de escolher as palavras de Deus. E a gente continua fazendo isso até hoje, a ponto do próprio Isaías dizer que o nosso pecado põe separação entre nós e o Senhor. Então, assim, há o pecado que a gente herdou dos nossos primeiros pais, que se traduz na nossa situação hoje. Agora, num outro nível, que é resultado desse nível anterior, não é? Os nossos pecados diários, as nossas falhas cotidianas, têm o nosso custo em relação a Deus. Tem o seu custo em relação a Deus. Tem o seu custo em relação a Deus. Esse é um segundo nível, vamos dizer assim. Não é? Porque nós não podemos ignorar isso, meus irmãos. Você percebeu o que aconteceu com a vinha? A partir dos frutos ruins, das uvas bravas. Primeiro, devastação. Fim das videiras. Espinho, abrolhos, fruto do pecado e fruto da desobediência. Que, como eu disse e recomendei para você, ele vai descrever ao longo do capítulo 5, que tem a ver, por exemplo, com a exploração da terra pelos ricos, a falta de cuidado com o mais pobre, tem a ver com o amor desmedido ao prazer, à bebida, ao sexo. E veja, gente, eu faço aqui um ponto importante. Não tem moralismo aqui. Não há moralismo aqui. Eu peço a sua atenção especial. Porque, a gente está lembrando que o problema não são essas realidades em si. O sexo é bom. Foi pensado pelo próprio Deus. Porque os filhos de Adão e Eva não iam dar nas árvores. Não ia ter um pé de filhote de Adão e Eva. Deus falou para eles o quê? Crescei e multiplicai. Como, irmão? Não ia dar na árvore. Beleza? Estamos entendidos aqui, né? Estou me fazendo entender. Segundo, a gente está falando de uma música, de um cântico que Deus está plantando o quê? Gente, um de cada vez, não briga para responder não. Por favor, né? Vamos manter uma certa ordem aqui. Deus está plantando o que aqui em Isaías 5, gente? Para fazer o quê? Não pode. Presbítero Mário, não pode, está errado, tira isso, arranca, não pode. A gente está falando de uma história que Deus está plantando uma vinha que produz vinho. Não é Deus que tem problema com vinho, com sexo, com prazer, com alegria. Quem tem problema sou eu. Quem tem problema é você. Por isso, nós colhemos o resultado do nosso pecado, pela dificuldade de usufruir do prazer. Esse é o problema. Mas não apenas isso, ele vai falar também da religião falsa, da religião hipócrita, que só tem ali uma aparência de santidade e de reverência, mas no fundo debocha de Deus. Por isso, o resultado disso é o exílio babilônico. Antes disso, é a invasão da Assíria e o exílio assírio. Ou seja, o custo do pecado foi a disciplina de Deus sobre o seu povo, sobre a sua vinha amada. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. É interessante porque sempre que a gente vai falar sobre pecado, né, a gente fica meio tenso. A gente fica tenso para falar e tenso para ouvir, porque falar de pecado hoje é politicamente incorreto. Né? Quando a gente ouve a palavra pecado, peraí, não. Não sabe o que é? É o meu erro, Diego. Não sabe o que é? É o meu sentimento. Não é que eu dei alguns passos equivocados na minha vida. A gente vai suavizando, usando uma espécie de eufemismo religioso.
quando o nome desse negócio é pecado. Pecado. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, e tem tudo a ver, né? A gente está falando aqui de vinha, de plantação, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A gente costuma dizer, é um ditado famoso entre nós: quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Talvez, né? Na própria carta aos Gálatas, a gente tem aquela lista das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. E aí eu trouxe uma tradução diferente, que é a tradução de A Mensagem, que é uma paráfrase bíblica produzida pelo reverendo Eugene Peterson, já de saudosa memória. E ali, a partir do versículo 19, do capítulo 5, eu peço que você acompanhe atentamente a leitura. Veja como o reverendo Eugene Peterson traduz. Se você quiser acompanhar da sua Bíblia, também é ótimo, a tradução vai ser diferente. Ele diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, está plantando o que quer. Ele começa: sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. Acho que ajuda a gente a entender. O que o Paulo está dizendo quando a gente planta o que a gente quer? Esses são alguns dos resultados. Aí ele vai dar o outro lado da história, que é o fruto do Espírito. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus vai surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Obras da carne, fruto do Espírito. Porque veja, meu irmão, e é importante destacar isso aqui, essa operação, ela não é matemática. Ela não é exata. Por quê? Pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós íamos sofrer e sofrer muito mais o resultado dos nossos pecados, mas nós não podemos nos iludir. O nosso pecado tem consequências. Teve consequências no Éden, teve consequências para Israel, teve consequência com a vinha, tem consequência na minha e na sua história. Por isso, eu e você precisamos de Deus. E aí eu caminho para o final aqui. Por isso eu e você precisamos da misericórdia de Deus. Por isso eu e você precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Por isso eu e você precisamos fazer aquilo que o salmista fez lá no Salmo 80, no refrão do texto que a gente leu. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Levanta a nossa cerca. Traz o nosso coração de volta, ou melhor dizendo, leva o nosso coração de volta ao Senhor. Para que, em primeiro lugar, nós não soframos as consequências dos nossos próprios pecados. E que, em segundo lugar, como vai dizer o João Batista, a gente produza frutos dignos
de arrependimento para a glória do nome dele. Amém?